Problemas da Alma, Parte 1, mensagem de Samuel Rutherford. Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12, versículos 27 e 28. Suponha que fosse revelado a um homem piedoso que ele sofreria uma morte extrema, violenta e dolorosa, e além disso, alguma terrível deserção da alma como uma imagem da segunda morte. Deveria assustá-lo muito lembrar disso, e ele poderia orar para que o Senhor o salvasse daquela hora triste, ou então lhe desse graça com fé e coragem no Senhor para suportá-la. Então aqui Cristo, Deus e homem, sabendo que ele deveria suportar os terrores da primeira e da segunda morte, age de antemão. O tempo está próximo da tristeza e angústia de coração que ele deveria sofrer em seus sofrimentos extremos. Por assim dizer, antes que a cruz venha para atuá-la em nossa mente e fazer um ensaio e levantar a cruz de Cristo antes de carregá-la, para tentar quão generosamente colocaríamos as costas e os ombros sob a cruz de Cristo, devemos colocar a suposição, e se isso acontecer, como Cristo, sendo persuadido de que seu sofrimento estava por vir, agiu com tristeza, angústia de alma e oração de antemão. E para resolver o mais triste e anteceder a cruz e dizer com nossos próprios corações, deixe o pior vir. Ou suportar nosso medo de profetizar como Jó fez, Jó 3:25. Suponha que o mais difícil me aconteça, eu sei o que fazer. Como um mordomo injusto resolve de antemão como nadar através de suas necessidades, Lucas 16:4. Graça é uma coisa bem aconselhada e resoluta, e tem os olhos da providência para dizer impossíveis eventos. E se meu escarlate abraçar o monturo e a providência virar a mesa? O que eles devem orar no tempo de sua extremidade, que agora cuspirem toda a oração e religião. Eles serão religiosos em sua espécie quando clamarem, Apocalipse 6:16. Montanhas e rochas cairão sobre nós e nos esconderão da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Você não pode acreditar que um cordeiro perseguirá os reis da terra e os grandes e o homem rico e todo escravo e todo homem livre nas cavernas e rochas das montanhas para se esconderem. Mas o Senhor age com ira e julgamento diante de seus olhos. Os homens não vão supor a verdadeira história do inferno. Diga, mas consigo mesmo, ó, devo chorar e morder minha língua de dor em um mar de fogo e enxofre? Apenas imagine, eu te imploro, como você deve olhar para isso, que pensamentos você terá, o que você deve fazer. Na queixa, temos a alma perturbada do Senhor. Esta santa alma assim perturbada era como a terra antes da queda, da qual cresciam rosas sem espinhos ou cardos antes de ser amaldiçoada. A ira de Cristo, sua tristeza, eram flores que cheiravam ao céu e não ao pecado. Todas as suas afeições de medo, tristeza, esperança, alegria, amor, desejo, eram como a fonte de um líquido e prata derretida, cujas margens, a nascente principal, são tão claras da escória quanto cristal puro. Tal fonte não pode lançar nenhum barro, nenhuma lama, nenhuma sujeira. Quando suas afeições cresceram em seus atos, cada gota da fonte era sem pecado, perfumada e adornada com graça. Assim, quanto mais você mexe ou agita um poço de águas de rosas, ou algum licor precioso, mais doce é o cheiro que ele exala. Ou como quando um vento suave de verão sopra em um campo de rosas doces. Há tanta lama e escória no fundo e nas margens de nossas afeições que, quando nossa raiva, tristeza, medo surgem em seus atos, nossa fonte expulsa o pecado. Não podemos amar, mas desejamos, nem medo, mas nos desesperamos, nem nos regozijamos, mas somos devassos, vaidosos e espalhafatosos, nem cremos, mas presumimos. Nós nos reanimamos, exalamos o pecado, expelimos o cheiro do inferno quando o vento sopra em nosso campo de ervas daninhas e cardos. Nossa alma é tudo menos um prato de milho selvagem, as imaginações de nosso coração sendo apenas más desde nossa juventude. Oh,
Que Cristo plante algumas de suas flores em nossa alma e abençoe o solo, para que cresçam gentilmente ali, sendo aquecidos e nutridos com sua graça. Se a graça está dentro, em tristes pressões ela sai. Um santo é um santo na aflição, como um hipócrita é um hipócrita. E todo homem é ele mesmo, e exala um cheiro como ele mesmo quando ele está na fornalha. O Cristo perturbado ora. Jó tentado acredita. Jó 19:25. Os apóstolos açoitados se regozijam. Atos 5:41. Jonas afogado olha para o templo sagrado. Jonas 2:4. As afeições de Cristo eram racionais. A razão se assustou com o medo, mas a razão e a afeição não se superaram. A graça acompanhava tanto a natureza que ele não podia temer mais do que o objeto exigia. Ele viu a hora mais negra e escura que alguém já viu. Suponha que todos os sofrimentos dos condenados, por toda a eternidade, estivessem diante deles em uma visão, ou caíssem sobre eles de uma só vez. Deveria aniquilar todos os que estão agora ou estarão no inferno. Cristo agora viu, ou previu, grandes sofrimentos como estes, e ainda assim, primeiro, acreditou, segundo, orou, terceiro, esperou, quarto, foi encorajado por isso, quinto, suportou-os até o fundo com toda a paciência, e sexto, regozijou-se na esperança. Salmo 16, verso 9. Agora nossas afeições aumentam e crescem antes da razão. Primeiro, eles geralmente são imaginários e estão a cavalo e em armas ao mexer de uma palha. Segundo, eles querem aquela clareza e serenidade da graça que Cristo teve por meio da graça habitual, seguindo a natureza desde o ventre. Terceiro, podemos aumentar nossas afeições, mas não podemos acalmá-las, pois alguns podem fazer a guerra e não podem criar a paz. É uma calúnia dos papistas que dizem que Calvino ensinou que havia desespero ou qualquer perturbação da razão em Cristo, quando, como diz Calvino, ele ainda acreditava com plena segurança. Cristo tinha agora e sempre a graça da paz, pois a paz se opõe à fúria culposa da consciência. Primeiro, ele nunca poderia querer a fé, que é serenidade, quietude e silêncio da alma e certeza do amor de Deus. Em segundo lugar, ele não poderia ter dúvidas ou perturbação pecaminosa da mente, porque não poderia ter consciência de culpa, o que poderia ofuscar o amor e o favor mais terno de seu Pai para com ele. Cristo nunca precisou de perdão. Ele nunca precisou da graça do perdão, nem da graça de ser poupado. Deus não o poupou. Deus não poderia exigir menos sangue dele do que ele derramou. Mas ele recebeu uma absolvição de justificação, nunca um perdão de graça. Mas com relação à paz que se opõe à dor e ao sentimento de ira e punição pela culpa de nossos pecados, ele queria a paz e agora estava sob perturbação penal e inquietação de alma. Pode a alma de Deus ser perturbada? Deve ser primeiro, porque a perda do céu é a maior perda. Resgatar um rei exige mais milhões do que pense para resgatar escravos. Quando fomos expulsos e perdidos, mais de 144 mil reis, no decreto do Senhor eles eram reis, foram expulsos do céu. Onde havia ouro na terra para comprar o céu e tantos reis? E no entanto, a justiça deve ter pagamento. Um Salvador com problemas de Deus e um Deus com problemas de alma era pouco suficiente. Diz o amor à justiça divina, o que você dará por mim? Você vai me comprar? Meus queridos filhos, herdeiros da graça eterna, um preço abaixo do valor de tantos reis, a justiça não pode ouvir falar, igual deve ser ou mais. Em segundo lugar, não pode dormir satisfeito com o problema da alma de um homem. Em terceiro lugar, o céu não é apenas uma joia transcendente, querida em si mesma, mas nosso Pai daria aos rebeldes uma filiação e um reino. O que representa minha coroa para Deus? Porque não poderia ser mais caro. A alma de Deus foi pesada por isso, que não apenas a liberdade, mas o mais caro dos preços, pudesse elogiar e clamar, acima de todos os céus, o amor de Cristo. Quarto, se minha alma, ou suas almas, ó remidos do Senhor, pudessem ser avaliadas, cada uma delas no valor de 10 bilhões de almas,
e tantos céus, elas não poderiam pesar mais que a alma de Deus, a alma que se aloja em uma união gloriosa com Deus, e a perda do céu para a alma perturbada deste nobre, alto e sublime ser, embora apenas por um tempo, foi mais e infinitamente maior do que minha perda do céu e a perda de todos os eleitos para a eternidade. Agora, isso deve ser um mistério, pois embora a essência de Deus, e mais de Deus do que pode haver em uma criatura, estivesse em Cristo e na mais nobre maneira de união, que é pessoal, ainda assim, como nossa alma não cresce, dormir ou comer, embora unidos a um corpo vegetativo que cresce, dorme, come, bebe, e como o fogo é misturado ou unido a um ferro quente, no qual há densidade e peso, e ainda não há densidade nem peso no fogo, então aqui, embora a divindade em sua plenitude estivesse unida, em uma união mais estrita, com uma alma perturbada e perplexa, e a natureza sofredora do homem, a divindade ainda está livre de sofrimento ou de quaisquer enfermidades penais da alma. O vigor e a cor de uma rosa clara podem sofrer com o calor extremo do sol, quando ainda assim o cheiro doce não sofre, mas é aumentado pela exalação. No entanto, há grande hesitação nessas comparações, porque há tal aliança e inteira sociedade entre a alma e o corpo que a alma, por concomitância e simpatia, sofre, pois o morador interno fica pior se a casa estiver chuvosa e caindo. A alma encontra fumaça e vazamentos de dor, pois está presa em um alojamento de barro doente e assim deseja um buraco na parede ou escapa pela porta ou janela, pois muitas vezes nossos espíritos são tão influenciados pela aversão à vida, por causa dos acidentes amargos que a transmitem, que eles pensam que o ganho da vida não é tão doce quanto pode compensar o custo. Mas a bendita divindade unida à masculinidade não pode, nem por causa da companhia, ficar doente ou sofrer, nem a divindade pode se cansar de uma união com uma alma perturbada. Nós concebemos, muitas coisas podem sofrer com a invasão dos contrários, como atirar uma flecha contra uma parede de latão. Alguma marca pode ficar na parede para testemunhar a violência que ali houve, mas a bendita divindade em Cristo é incapaz de uma flecha ou de repercussão. Não há ação contra Deus. Ele está aqui não tanto quanto uma costa, um banco ou baluarte, capaz de receber uma cuspida ou gota de uma onda do mar. Somente o Cristo homem, a rosa do céu, tinha em seu seio, em sua raiz, uma fonte, ó, quão profunda e refrescante, que mantinha a flor verde sob a morte e a sepultura. Quando foi arrancado, era lindo, vigoroso, verde antes do sol, e assim arrancado e acima da terra, floresceu lindo. Não apenas a influência e os efeitos da gloriosa divindade regaram a flor e mantiveram a força em Cristo, mas havia a plenitude pessoal da divindade que imediatamente sustentou o homem Cristo. Não foi um conforto delegado, nem uma ajuda enviada, nem uma mensagem de amor criado, nem um fluxo emprestado de um mar de doçura de consolação, mas Deus em pessoa própria, subsistência infinita, a personalidade do Filho de Deus, fundou todos os seus sofrimentos. A masculinidade foi impedida e abastecida na subsistência da árvore da vida. A causa desse problema da alma era para os pecadores, isso era garantia de sofrimento. A peça mais seleta e majestosa que Deus já criou, e a mais querida para Deus, sendo a segunda para o Deus homem, foi a alma principesca de Cristo. Era a alma de um rei. No entanto, a morte por causa do pecado passa sobre ele, e não uma morte comum, mas aquela que é a medula da morte, o primogênito e o mais forte das mortes, a ira de Deus, a dor inocente do inferno, sem desespero e ódio de Deus. Se eu tivesse algum inferno em mim, deveria escolher um inferno inocente como o de Cristo. Melhor sofrer 1000 vezes do que pecar. O sofrimento deve ser escolhido antes do que o pecado. Era dor e nada além de dor. Homens condenados e demônios réprobos não são capazes de um inferno piedoso e inocente. Eles não podem escolher sofrer o inferno e não cuspir na justiça justa e imaculada. Mas se é assim que a morte,
encontrando uma garantia tão preciosa como a alma principesca e sem pecado de Cristo, fez com que ele obedecesse à lei da terra antes de escapar daquela terra. Não é de admirar que morramos, nascidos na terra de morte. Nenhuma criatura, exceto ela, sofre dores de parto, com a morte em seu seio ou uma inclinação para não ser mãe de nada de onde veio. Deus só vai entre o anjo mais poderoso do céu e nada. Todas as coisas sob a lua devem estar cansadas de vaidade e morte, quando o herdeiro de todas as coisas, vindo entre criaturas moribundas, por dispensação, por lei deve morrer. Se a alma do Senhor e a alma de tal Senhor morrer e sofrer ira, então que a bela face do mundo, os céus, pareçam a face de um velho, cheio de tremores, cabelos brancos e rugas. Salmo 102, verso 26. Então deixe o homem fazer seu longo lar, deixe o próprio tempo envelhecer e ficar grisalho. Por que eu deveria desejar ficar aqui quando Cristo não poderia deixar de morrer? E se esta alma imaculada que nunca pecou foi perturbada, que maravilha então, muitos problemas são para o pecador. Nosso Salvador, que promete descanso para a alma dos outros, não pode ter descanso para si mesmo. Sua alma está agora em uma roda agitada e todas as criaturas estão sobre uma roda e em movimento. Não há uma criatura desde que Adão pecou que dormiu bem. Cansaço e movimento são colocados na lua e no sol e todas as criaturas deste lado da lua. Os mares vão e vêm e isso é problema. Os ventos sopram, os rios se movem, os céus e as estrelas nestes 5.000 anos, exceto uma vez, não tiveram 6 minutos de descanso. As criaturas vivas caminham a passos largos em direção à morte. Reinos, cidades, estão na roda das mudanças, para cima e para baixo. A humanidade corre e a doença dos problemas corporais e problemas da alma sobre eles estão enjoados, andando de pé, e os reis não podem ter camas para descansar. A criação de 6 dias está sofrendo e gritando de dor e a criança ainda não nasceu. Romanos 8:22. Esta pobre mulher tem gemido sob a escravidão da vaidade e não será levada para a cama enquanto Jesus vier pela segunda vez para ser parteira do parto. O grande todo do céu e da terra, desde que Deus colocou a primeira pedra deste amplo salão, tem gemido e chorado pela liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8:21. A figura do mundo que passa, 1 Coríntios 7:31, é como o rosto de um homem velho, cheio de rugas e cheio de choro. Estamos esperando quando Jesus será revelado do céu e virá e limpará o velho rosto do homem. Cada criatura aqui está de pé, nenhuma delas pode sentar ou deitar. A alma de Cristo agora está acima de problemas e descansa docemente no seio de Deus. Almas atribuladas, alegrem-se na esperança. Os santos moles e infantis não aceitam bem que não sejam todos os dias festejados com o amor de Cristo, que não se deitem a noite toda entre os seios do Redentor e não sejam embalados em seus joelhos. Mas quando a parte mais delicada do homem Jesus, sua preciosa alma, estava assim doente de problemas de alma, e o nobre e célebre herdeiro principal de todos, o primeiro de sua casa real, foi levado a gemidos profundos que perfuraram céus e céus e rasgaram as rochas, porque apenas os pecadores devem ser submissos quando Cristo tem o prazer de colocar as crianças para andar a pé e se esconder delas. Mas eles se esquecem da diferença entre as hospedarias de barro e o lar da glória. Nossos campos aqui estão semeados de lágrimas, a dor cresce em cada sulco desta planície. Você deve colocar a alma e a cabeça no seio e entre os seios de Jesus Cristo. Aquela cama deve ser macia e deliciosa, perfumada com glória incriada. Os pensamentos de todos os problemas de sua alma agora serão como sombras que passaram há 10.000 anos, quando Cristo envolverá seu braço glorioso sobre sua cabeça e você descansará em uma bússola infinita de glória insuperável. Quando a glória ou a graça amadurecida estiverem com você e sem você, acima e abaixo, quando os pés de barro caminharem sobre a glória pura e insuperável. A rua da cidade era de ouro puro. Não há ouro ali, mas apenas glória. O ouro
é apenas uma sombra para tudo que existe. Amém.